Você já teve a chance de resolver sozinho aquilo que você está esperando de Deus há anos e você escolheu não fazer isso, foi? Hoje eu quero te mostrar e te contar, na verdade, sobre uma noite em que um homem teve a própria promessa de Deus na ponta da espada. Ele podia ter acabado com aquilo ali mesmo, numa noite só, mas ele escolheu não fazer. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 36, é muito direto, irmão. Necessitais de perseverança para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Repare, você necessita, não é opcional, não é reservado só para quem já tem uma fé mais madura. E o texto separa, sabe, duas coisas que a gente costuma tratar como se fosse uma só. Ouvir uma promessa e ter estrutura para segurar quando essa promessa ela chega. Talvez você já recebeu a palavra, sabe? Exatamente o que Deus prometeu, seja um casamento, seja uma cura, seja uma virada financeira, seja um chamado da parte de Deus. E enquanto isso não vem, você vê outras pessoas recebendo o que você pediu e o seu parecer, na verdade, quando você olha a situação, parece que tudo está preso entre o céu e a terra. O primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, Davi, ele é ungido rei por Samuel, ainda jovem, quando ele estava cuidando de ovelhas, filho mais esquecido da própria família. A promessa, ela vem clara, inegável. Só que entre a unção e o trono vieram anos, não de palácio, mas de fuga. Saul, o rei que ainda ocupava o trono, começa a perseguir Davi por ciúmes. Davi passa a viver escondido em cavernas, no deserto, sempre um passo à frente da morte. Capítulo de número 24, Saul, ele entra numa caverna para descansar, sem saber que Davi, ele e os seus homens estavam escondidos dentro dessa própria caverna, lá no fundo. Os homens de Davi sussurraram: esse é o dia que o Senhor falou, e ele entregaria o seu inimigo nas suas mãos. Mas repare que isso aí, na verdade, era uma armadilha, irmão, nessa frase. Eles transformaram uma oportunidade em permissão divina. Davi, ele se aproxima silenciosamente e ele corta a ponta do manto de Saul, só isso. E mesmo assim, o texto diz que o coração dele o feriu depois disso, sabe? Ele se sentiu mal até por esse pequeno gesto. Ele impede os próprios homens de irem além e diz: o Senhor me guarde de fazer isso contra o meu Senhor, o ungido do Senhor, de estender a minha mão contra ele. Existe uma diferença, irmão, muito clara e muito objetiva entre oportunidade e permissão. E esse é o ponto mais importante da história inteira. Davi tinha ali a chance concreta de acabar com anos de fuga numa só tacada. Ninguém ia saber, irmão. Os próprios homens dele estavam torcendo e ele tinha tecnicamente o direito de fazer isso. Saul já tinha perdido o favor de Deus. A promessa já era de Davi por direito. Mas Davi, ele entendeu uma coisa, irmão, que muita gente confunde até hoje. Uma porta aberta não é a mesma coisa que uma ordem de Deus. Ter a capacidade de forçar, sabe, a promessa não significa, irmão, que é hora de forçar a promessa. Veja, a gente precisa raciocinar aqui. Pensa comigo o que é que teria acontecido se Davi tivesse matado Saul naquele dia, irmão. Ele teria subido ao trono pela espada e não pela fidelidade de Deus. E um rei que aprende a resolver assim, resolve tudo assim, dessa mesma forma. Cada ameaça, cada rival, cada obstáculo. O caráter que sustentaria décadas de reinado não teria sido formado naquela caverna. Ele teria sido substituído por outra coisa. A lógica de que o fim justifica o meio, sempre que o meio estiver ao alcance da mão. Será que você está me entendendo? O texto guarda, irmão, um segundo episódio muito parecido, capítulo de número 26. Davi entra no acampamento de Saul enquanto todos estão dormindo e tem a lança dele na mão. E de novo ele se recusa a usar duas vezes, irmão. Duas oportunidades perfeitas, mas duas recusas da parte de Davi. Entenda o que estava sendo formado aqui. Não foi o tempo no deserto, sabe, sozinho, que preparou Davi para reinar. Na verdade, foi recusa, foi essa recusa específica, sabe, repetida, de tomar pelas próprias mãos aquilo que só Deus tinha o direito de entregar. É isso que o autor da carta aos Hebreus quer dizer, sabe, com fazer a vontade de Deus antes de alcançar a promessa. Às vezes, fazer a vontade de Deus significa especificamente não fazer a sua própria, mesmo quando ela parece que é mais rápida, mesmo quando ela parece que é mais eficiente e mesmo quando parece que até é mais justa. E o que fazer com isso, irmão? Aqui eu vou te dizer uma pergunta, eu vou te fazer uma pergunta direta, sabe? Qual é o seu manto? Que atalho, que compromisso pequeno, que jeitinho você tá tentando cortar agora? Não porque seja errado na aparência, mas porque na realidade é uma forma de forçar com a
própria mão o que você deveria estar esperando da mão de Deus. Nomeie esse atalho, irmão. E a pergunta, se eu usar ele, que tipo de pessoa eu vou virar depois de pegar esse atalho? É isso que você deve se perguntar hoje. Davi, ele guardou a espada naquela noite, sabe? E com ela guardou também o tipo de rei que ele ia se tornar. A demora não formou só a paciência de Davi, formou a diferença entre um trono roubado e um trono recebido diretamente das mãos de Deus. Irmão, se o Espírito Santo está falando contigo através dessa palavra, ele te fez pensar em algum atalho que você está segurando, sabe? Com vontade de tomar essa decisão sozinha, comente aqui embaixo, sem precisar dar detalhes, só se você quiser. Mas se tiver alguém que precisa ouvir essa mensagem também, vai ver que você está sendo canal de bênção na vida de alguém, compartilhando também esse conteúdo com alguém que precisa ser abençoado pela palavra de Deus hoje. Se você não me segue, me siga para mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe, meu irmão.